A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje a suspensão das aulas presenciais na rede municipal, estadual e particular a partir do dia 17 de abril até o dia 1º... a partir do dia 17 de março até o dia 1º de abril. A medida visa tentar frear o avanço do coronavírus e diminuir a circulação de pessoas nas ruas. No caso das escolas municipais, a gestão Bruno Covas decidiu antecipar o recesso de julho durante o período. Com isso, as aulas serão retomadas no dia 5 de abril. A rede particular, entretanto, poderá adotar outra medida desde que respeite a determinação de não receber alunos presencialmente. Ainda foi informado que as escolas municipais ficarão abertas nos dias 15 e 16 para receber os alunos, fazer a comunicação com as famílias e oferecer merendas. Na coletiva de hoje, Bruno Covas afirmou que a Prefeitura irá recorrer da decisão da Justiça que vetou as aulas presenciais nas redes municipal e estadual durante as fases vermelha e laranja do plano de flexibilização econômica do governo paulista. Vamos acompanhar. As decisões aqui são analisadas de acordo com os critérios elencados pela vigilância sanitária. Quando a vigilância sanitária entende que é possível abrir uma atividade, a gente recomenda a abertura, observar os protocolos. Quando a vigilância entende que é o momento de retroceder, a gente também segue essa orientação. A Prefeitura não vai abrir mão da sua obrigação de fazer exatamente este papel, de seguir a vigilância sanitária. Vamos nessa então, vamos começar a debater essa suspensão das aulas presenciais aqui na cidade de São Paulo. Mark, como é que você acha esse tratamento, hein? Esse diferencial entre escola pública e escola privada que eles estão adotando? Ruim, né, Paulo? Ruim, muito ruim, e como sempre o filho do pobre paga mais caro do que o do rico, né? Porque quem estuda em escola pública, geralmente porque não tem condição de pagar um ensino particular, vai ficar sem ensino por mais tempo. Veja, e isso mostra bem, eu não canso de falar, como o Brasil trata as suas prioridades. E educação nunca foi, e pelo jeito nunca será, prioridade por aqui. Tem um dado da Unesco, que é o órgão da ONU que cuida da educação no mundo, que mostra que o Brasil já fechou por mais do que o dobro da média do tempo mundial suas escolas. Nós somos um dos países do mundo que mais fechou escolas durante a pandemia. O mundo todo enfrenta o mesmo vírus, mas os países têm prioridades diferentes. Há estudos internacionais que mostram que as crianças, em sua maioria, são assintomáticas. Você transmite o vírus quando você espirra, quando gotículas ficam suspensas no ar. Essa é a maior forma de transmissão. E como as crianças não têm esses sintomas, elas são vetores menores de transmissão. Então, por isso que vários pediatras, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda a volta às aulas. E além dessa questão, tem a questão das crianças. Vários especialistas alegam que há uma questão chamada janela de aprendizado. E principalmente os mais pequenos, quando essa janela passa, talvez eles nunca mais recuperem o que não aprenderam naquele período. E mais do que isso, né? Nós vemos aí, você falou, Paulo, a diferença de escolas particulares e públicas, né? Os vestibulares ainda estão acontecendo, né? Uns adiam, outros não, mas a criança de escola pública, o adolescente de escola pública não vai ter a educação adequada para fazer as provas. Ou seja, você está aumentando o abismo educacional que existe no Brasil, que já não é pequeno por causa da pandemia, e é lamentável tudo isso. Então a gente tem que buscar sim soluções para retomar as aulas durante a pandemia. Claro que ninguém está falando aqui para voltar à escola em tempo integral e em sua complexidade como um todo, mas buscar alternativas como ensino híbrido e outras formas de distanciamento social para a gente conseguir colocar as crianças dentro de sala de aula de novo. E aí, Constantino, como é que você enxerga essa paralisação? E tem, acho que um ponto importante da gente destacar também, o transporte público, né? Porque quando as pessoas veem aquele transporte público lotado, metrô, trem, a gente vê essas crianças sem aula, dá um sentimento muito negativo, né, cara? Paulo, era o primeiro item que eu tinha notado aqui, né, na minha cola, né? O transporte público lotado, mas as salas de aula vazias, né? É um absurdo, isso é um absurdo, eu preciso me controlar no tom, né, porque o meu tom é de desabafo e de preocupação com essas crianças e, em geral, com os trabalhadores pobres que estão sendo submetidos a isso, né, a esses lockdowns, essas restrições que são decididas por funcionários públicos, por professores grevistas que têm o salário pingando no final do mês. Eu queria talvez
sugerir algumas medidas aqui. Em primeiro lugar, pegar o salário de todo professor grevista que está paralisado e transferir no final do mês para os mais pobres. Eu acho que isso seria uma boa medida. Segundo, vetar entrega de comida, né? Porque aí eu acho que também não é uma coisa tão essencial. As dondocas vão ter que se virar um pouquinho mais. Perguntar o que é trabalho essencial, isso para mim já é uma coisa que remete a um planejamento central, né? Veja, com todo respeito, até porque não podia ser diferente ao que fazemos aqui, mas será que isso é o mais essencial no momento? Porque, pelo que me consta, Paulo, você e a Amanda estão no estúdio, fora gente ligada à equipe, né? Hoje mesmo, numa discussão mais cedo na Jovem Pan sobre lockdown, né, acho que o Joel Pinheiro deixou passar sem querer, mas tinha uma empregada atrás dele na casa dele, eu não sei como é que ela chega lá, né? Então, assim, tem muita gente pregando isolamento, fecha tudo, e porque pode trabalhar de casa, porque tem o conforto dos aplicativos, dos entregadores, das empregadas, só que as pessoas lá fora precisam trabalhar, precisam colocar seus filhos nas escolas, porque não tem alternativa, né, e vão criar alternativas muito mais engenhosas e prejudiciais a essas crianças, né? A realidade do povo lá fora não é a realidade dessa elite amedrontada e que está querendo decidir fechar tudo do conforto da sua casa. E aí, Amanda? Eu acho que se tem um assunto em toda essa história de lockdown que realmente me comove, me causa profundo desconforto, de fato, é o fechamento das escolas, né? Como o Mark disse, houve uma inversão de prioridades. As escolas, na verdade, elas deveriam ser as primeiras a serem reabertas e as últimas a fechar. Na primeira onda, a gente viu que elas foram as últimas a fechar. Isso teve um prejuízo, obviamente, enorme, incalculável para as nossas crianças. Eu fui tentar buscar saber exatamente o que estava por trás disso, além dos números, obviamente, que são alarmantes, né? A gente sabe que hoje a ocupação de leitos de UTIs em São Paulo, na cidade de São Paulo, chegou a 83%, né? Foram 521 mortes ontem, nas últimas 24 horas, no estado de São Paulo. Então, é recorde atrás de recorde, o índice mais alto desde o início da pandemia. 45 pessoas morreram à espera de um leito por UTI. Eu conversei com o secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, perguntei por que fechar, né? Ele me explicou, eles acompanham por um boletim epidemiológico a situação nas salas de aula, nas escolas municipais. Ele falou que vínhamos há 2 semanas com uma média de 180 casos de síndrome gripal, então 180 por semana, e aí chegou na última semana, nessa semana, o número de casos explodiu, foi para 500, então praticamente dobrou. É uma medida drástica que eles tiveram que adotar, nas palavras dele, porque os professores circulam de casa para trabalho, assim como as crianças, né? As escolas têm esses protocolos sanitários que são seguros, mas o vírus está circulando em toda a sociedade. A gente passou por uma fase roxa, né, que vai começar agora. No estado de São Paulo, a gente nunca teve uma fase de tanto fechamento. Então, acho que talvez nessa fase roxa, dada a situação temerária que a gente tem em toda a cidade, em todo o estado, com gente morrendo à espera de um leito por UTI, talvez seja o momento das escolas fecharem. Eu espero sinceramente que pelo menor tempo possível, porque eu entendo o prejuízo enorme que isso tem para as crianças, para as mães. Eu tenho muitas amigas que têm filhos pequenos ou filhos adolescentes e que sofrem muito por ficarem longe das salas de aula. Então, eu acho que essa medida é a que deve durar o menor tempo possível.